amice, quomodo huc intrasti, non habens vestem nuptialem. Amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Podeis vos sentar. Reverendíssimo Padre Aécio, reverendas irmãs, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, neste 19º domingo, depois de Pentecostes, a Igreja nos propõe outra parábola, outra historinha de nosso Senhor. Dessa vez, uma história que o próprio Senhor nos diz para nos ensinar sobre o reino dos céus. Jesus vai contar essa parábola e vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um rei que deu um banquete nupcial ao seu filho. O filho do rei estava casando, o rei deu uma grande festa. E as interpretações sobre esse texto do Evangelho costumam fazer analogias entre os personagens dessa história e os personagens da nossa história, da história da salvação. Segundo os comentadores da Sagrada Escritura, esse rei seria o próprio Deus Pai. O filho que está se casando é o Verbo eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. E as núpcias, elas são a união de nosso Senhor com a humanidade. Elas são a união daquele Deus que se fez homem, que se encarnou, que morreu na cruz por nosso amor. E o Evangelho também fala de todos nós. Nosso Senhor como que nos inclui na parábola. Nós somos os convidados para aquele banquete, os convidados para esse casamento. Mas vamos olhando a parábola ponto por ponto. Primeiro, esse rei, diz o Evangelho, ele mandou os seus servos para que convidassem os seus amigos, provavelmente os seus parentes, os seus próximos, para que viessem ao casamento. E qual não é a surpresa quando os servos vão para chamar os amigos do rei, para chamar os amigos do filho, e só recebem recusas e escusas. Não posso ir, tenho muitos trabalhos, não posso ir, tenho que resolver as coisas no meu campo. Ou pior ainda, aqueles que prenderam os servos do rei, os maltrataram e depois os mataram. Esses primeiros convidados, que simplesmente rejeitam o convite por terem muitas obrigações, fazem como nós muitas vezes fazemos. Muitas vezes, nosso Senhor põe diante de nós a realidade, e como a igreja põe no domingo de hoje, do céu. Nós somos chamados não a essa terra, não às coisas desse mundo, mas às coisas celestes. A pautar a nossa vida, a viver a nossa vida com os olhos voltados para o céu. Mas quantas vezes nós fazemos como esses convidados e damos uma desculpinha? Não, hoje eu não posso. Não, hoje eu não posso mudar de vida, hoje eu não posso me converter totalmente, porque eu tenho essa diversão, porque eu tenho esse trabalho, porque eu tenho essa coisa que me impede de ir até o banquete dos céus. Eu tenho alguma coisa que prende, que amarra o meu coração a esse mundo, e por isso eu não posso ir. E muitas vezes nós damos essas desculpas, provavelmente não dizendo não para Deus, como esses convidados fizeram, dizendo não posso ir. Mas com as nossas atitudes, nós dizemos um não na prática. Com a nossa indiferença perante a realidade do céu, perante a vida eterna, nós como que vamos dizendo não
a cada dia a palavra de Deus que vem até nós. Só que é interessante notar que esse rei, ele não desanima, e ele diz aos seus servos: bem, está tudo preparado para a ceia, está tudo preparado para esse banquete, então vocês vão às praças, às ruas, e chamem todo mundo. Quem vocês encontrarem, vocês convidam para o banquete. Eu quero que a festa do meu filho esteja cheia. Nosso Senhor chama todos para ir para o céu. Nosso Senhor convida a cada um de nós. Mesmo que nós não tenhamos merecimentos, mesmo que nós não merecêssemos estar nessa festa, ser convidados para essa festa, mas nosso Senhor, Ele como que dá a graça. E aqui, outra questão interessante sobre esse evangelho de hoje. O rei, depois que ele entra no banquete, ele vê que uma pessoa ali presente não estava usando a veste nupcial. E ele faz essa pergunta: Amice, cômodo uc entraste? Amigo, como entrastes aqui se não está usando a veste nupcial? E aí nós poderíamos imaginar assim: mas esse homem provavelmente foi chamado na rua, foi chamado em um canto qualquer, como que ele poderia se arrumar, conseguir essa veste a tempo de ir para esse casamento? E os autores sagrados, eles costumam dizer que na antiguidade havia certo costume no Oriente, onde o rei, ao dar uma festa e ao chamar os convidados, como que ele fornecia a roupa também, para que aquelas pessoas que não tinham como se vestir com a dignidade do palácio, pudessem todas estar lá bem trajadas. Então, o próprio rei, ele como que dava as vestes. E aqui nós encontramos outro paralelo com a nossa vida. Nós não merecemos. Quem nos dá as vestes, quem nos dá a graça, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que veio a este mundo, Ele que morreu por nós, nos dá, pelo batismo, a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Nos dá a possibilidade de entrarmos no banquete. Só que fica o questionamento: se esse homem ganhou as vestes para ir no banquete, por que ele não estava vestido? Por que ele foi sem a veste própria, se ele tinha a veste para ir no banquete? E nós também encontramos a resposta na nossa vida. Por que, se nós recebemos de Deus a graça, tantas vezes nós andamos sem ela? Porque depois de receber a graça de Deus, nós vamos atrás do pecado e deixamos essa veste como de lado. Não sabemos se esse convidado, ele perdeu as vestes, se ele sujou as vestes, se ele simplesmente não quis usar as vestes. Mas ele não levou. Para o dia do banquete, ele não estava vestido como deveria se vestir. E aqui nós voltamos um pouco para a leitura da epístola do dia de hoje, onde São Paulo nos diz: revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. São Paulo nos alerta: Deus está dando a roupa própria, Deus está dando a graça, a possibilidade do céu. Deus separa um lugar no banquete celeste. Mas nós, muitas vezes, como esse convidado, deixamos as vestes, sujamos as vestes e vamos mal trajados para o banquete. É claro que nessa história do Evangelho há uma parte que nos conforta e uma parte que nos preocupa. Se por um lado, saber que o rei mandou que chamasse a todos, mandou que convidasse bons e maus,
não para que os maus permanecessem maus, mas para que os maus se convertessem. Por outro lado, no mesmo evangelho da missa de hoje, nós encontramos palavras muito fortes. O rei diz aos servos o que fazer com aquele homem que não está usando as vestes adequadas. Ligai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras muito fortes. Nós poderíamos pensar que seria muito mal, seria impiedoso da parte de Deus tratar-nos com uma justiça tão implacável. Só que, muito pelo contrário, nosso Senhor não faz isso para nos amedrontar, não faz isso porque não quer o nosso bem, mas faz isso para nos corrigir. Faz isso porque Ele quer que nós estejamos no banquete. Então, Ele como que dá esse aviso. Se chegar a hora do banquete e você não estiver usando as vestes, você vai para esse lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Você vai para o inferno. Mas nosso Senhor, Ele sempre dá a possibilidade. Ele sempre dá a possibilidade de que se nós manchamos estas vestes, se nós perdemos estas vestes, nós podemos pedir perdão. Nós podemos ir até o confessionário, nos ajoelharmos e pedirmos ao Padre, que ali está representando o nosso Senhor, que nos perdoe dos pecados, que nos dê uma nova veste, que nos dê essa entrada para o céu. E se nesse pensamento do sofrimento, que eu falei que muitas vezes nos ocorre, de pensar assim, nossa, mas Deus pode mandar alguém para o inferno? E nós pensamos, não, Deus não manda ninguém para o inferno, mas nós que escolhemos trilhar esse caminho, e Deus por isso nos dá, às vezes, certas dificuldades, permite certas dificuldades, certos sofrimentos, para que nós possamos nos tornar melhores. Que eu gostaria de trazer uma história que aconteceu na vida de Santa Teresa de Ávila, santa que nós comemoramos na quarta-feira da semana passada. Ela estava no caminho dela, trilhando um caminho de convento a convento, fazendo uma missão que Deus tinha entregue a ela, e aconteceu que ela caísse no caminho. Alguns dizem que ela estava andando num burro e que o burro derrubou ela caiu na lama, se sujou, machucou a perna, e ela, uma mulher de sangue esquentado, muito forte, temperamento muito forte, ela como que reclama: Senhor, por que aconteceu isso comigo? Se eu estou seguindo as tuas ordens, por que eu tenho tantas dificuldades no meu caminho? É muitas vezes o questionamento que nós fazemos: Senhor, por que eu tenho tantas dificuldades? Por que eu tenho tantas dificuldades para manter a graça na minha vida? Por que eu tenho tantas dificuldades para trilhar esse caminho até o céu? Só que Deus responde para Santa Teresa e diz: Teresa, não sabes que é assim que eu trato meus amigos? E algo que poderia chocar: como que pode Deus tratar os seus amigos dessa forma? E Santa Teresa diz: se é assim que tratais os vossos amigos, Senhor, não me admira que tenhais tão poucos. Essa frase nos faz refletir, não que Deus quer o nosso sofrimento, mas que Deus permite o nosso sofrimento para que sejamos seus amigos mais próximos. A mãe que castiga o filho, ela não castiga o filho porque ela está com raiva do filho, porque ela quer maltratar o filho, mas porque ela quer ver o crescimento do filho, ela quer ver o filho melhor, ela quer ajudar o filho a superar aquela dificuldade. Assim também, nosso Senhor coloca essas dificuldades. Não é fácil ir até o dia do banquete, ir até o final da nossa vida
carregando essa veste. Mas nosso Senhor, Ele como que coloca essas dificuldades, ou melhor, permite essas dificuldades para que nós nos fortifiquemos, para que nós, se perdemos a graça, busquemos reencontrá-la mais uma vez. Assim, amados irmãos, o convite que fica pela liturgia e pela igreja no dia de hoje é o convite a buscar sempre guardar a graça que nós recebemos no batismo. Guardar sempre a graça que nós recebemos cada vez que nós vamos nos confessar, para que um dia nós possamos entrar nessa alegria, para que um dia o Senhor não diga: amigo, como entrastes aqui com essas vestes? Mas diga: entra na alegria do teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.